1 Crônicas, capítulo 9. Todos os israelitas foram alistados nas genealogias dos registros históricos dos reis de Israel. Por causa da sua infidelidade, o povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia. O povo de Jerusalém. Os primeiros a voltar às suas propriedades e às suas cidades foram alguns israelitas, sacerdotes, levitas e servidores do templo. Os de Judá, de Benjamim, de Efraim e Manassés, que se instalaram em Jerusalém foram Utai, filho de Amiúde, neto de Onri, bisneto de Inri e trineto de Bani, um descendente de Pérez, filho de Judá, dos descendentes de Selá, o primogênito Asaías com os seus filhos, dos descendentes de Zerá, Jeuel. Os de Judá eram 690. Dos benjamitas, Salu, filho de Mesulão, neto de Odavias e bisneto de Assênua. Ibnéias, filho de Jeroão, Elá, filho de Uzi, filho de Micre, Mesulão, filho de Cefatias, filho de Reuel, filho de Ibnias. Da tribo de Benjamim, relacionados na sua genealogia, eram 956. Todos esses homens eram chefes das suas famílias. Dos sacerdotes, Jedaías, Jeuiaribe, Jaquim, Azarias, filho de Ilquias, filho de Mesulão, filho de Zadoque, filho de Meraiote, filho de Aitube, o líder encarregado do templo de Deus. Adaías, filho de Jeroão, filho de Passur, filho de Malquias. Mesai, filho de Adiel, filho de Jazera, filho de Mesulão, filho de Mesilemite, filho de Imer. O número de sacerdotes que eram chefes de famílias era 1760. Eram homens capazes cuja responsabilidade era ministrar no templo de Deus. Dos levitas, Semaías, filho de Assub, filho de Azricão, filho de Asabias, um merarita. Baquibacar, Eres, Galau e Metanias, filho de Mica, filho de Zicri, filho de Asaf. Obadias, filho de Semaías, filho de Jalau, filho de Gedutum. Berequias, filho de Asa, filho de Eucana, que vivia nos povoados dos netofatitas. Os guardas das portas eram Salum, o chefe, Acube, Talmon, Aimã e os irmãos deles, sendo até hoje os guardas da porta do rei a leste. Salum era o chefe. Estes eram os guardas das portas que permaneciam ao acampamento dos levitas. Salum, filho de Coré, filho de Ebiasaf, filho de Corá, e os seus parentes, os coraitas, guardas das portas, eram responsáveis por guardar as entradas da tenda, como seus antepassados tinham sido responsáveis por guardar a entrada da habitação do Senhor. Naquela época, Finéias, filho de Eleazar, estivera encarregado dos guardas das portas, e o Senhor estava com ele. Zacarias, filho de Meselemias, era o guarda das portas da entrada da tenda do encontro. A soma total dos escolhidos para serem guardas das portas registrados nas genealogias dos seus povoados era de 212. Eles haviam sido designados para esses postos de confiança por Davi e por Samuel, o vidente. Eles e os seus descendentes foram encarregados de vigiar as portas do templo do Senhor, ou seja, a tenda do encontro. Os guardas vigiavam as portas nos 4 lados, leste, oeste, norte e sul. Os seus parentes residentes nos seus povoados tinham que vir de tempos em tempos e trabalhar com eles por períodos de 7 dias. Contudo, os 4 principais guardas das portas, que eram levitas, receberam a responsabilidade de tomar conta das salas e da tesouraria do templo de Deus. Eles passavam a noite perto do templo de Deus, pois tinham o dever de vigiá-lo e de abrir as portas todas as manhãs. Alguns levitas estavam encarregados dos utensílios utilizados no culto do templo. Eles os contavam quando eram retirados e quando eram devolvidos. Outros eram responsáveis pelos móveis e pelos demais utensílios do santuário, bem como pela farinha, pelo vinho, pelo óleo, pelo incenso e pelas especiarias. Ainda outros cuidavam da manipulação das especiarias. Um levita chamado Matitias, primogênito do coraíta Salum, tinha a responsabilidade de assar os pães para as ofertas. Entre os coatitas, os seus irmãos, alguns estavam encarregados de preparar os pães que eram postos sobre a mesa.
todos os sábados. Os cantores, chefes de famílias, levitas, permaneciam nas salas do templo e estavam isentos de outros deveres, pois dia e noite se dedicavam à sua própria tarefa. Todos estes eram chefes de famílias, levitas alistados como líderes nas suas genealogias e moravam em Jerusalém. A genealogia de Saul. Jeiel, pai de Gibeon, morava em Gibeon. A sua mulher chamava-se Maac, o seu primogênito Abdon. Os nomes dos outros filhos eram Zur, Quis, Baal, Ner, Nadab, Gedor, Aiô, Zacarias e Miclote. Miclote gerou Simeia. Eles também moravam perto dos seus parentes em Jerusalém. Ner gerou Quis, Quis gerou Saul, Saul gerou Jonatas, Melquissua, Abinadab e Esbaal. Este foi o filho de Jonatas, Merib e Baal, que gerou Mica. Estes foram os filhos de Mica, Pitom, Meleque, Tereia e Acaz. Acaz gerou Jadá. Jadá gerou Alemete, Asmavete e Zinri. Zinri gerou Moza. Moza gerou Bineá, cujo filho foi Refaías. O filho deste foi Eleasa, pai de Azel. Azel teve 6 filhos, cujos nomes foram Azricão, Bocro, Ismael, Searias, Obadias e Anã. Estes foram os filhos de Azel.